Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo 14, versículos 1. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, à traição, e o matariam. 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. 4. Indignaram-se alguns entre si, diziam, para que este desperdício de bálsamo? 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. 6. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. 7. Porque os pobres, sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. 11. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 12. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? 13. Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. 14. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo, como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura, sou eu? 20. Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. 22. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. 23. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. 24. Então, lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 27. Então, lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. 28. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu, jamais. 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. 31. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. 33. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai.
35. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. 42. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. 43. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. 45. E, logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre. E o beijou. 46. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. 48. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? 49. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpram as Escrituras. 50. Então, deixando, todos fugiram. 51. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. 54. Pedro seguiu de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. 57. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo. 58. Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e, em 3 dias, construirei outro, não por mãos humanas. 59. Nem assim o testemunho deles era coerente. 60. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? 61. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? 62. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. 63. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? 64. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. 67. E, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. 68. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. 70. Mas ele outra vez o negou.
E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, és um deles, porque também tu és Galileu. 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar.